Boa noite a todos. Vamos começar mais uma reunião de estudo do Evangelho. Começando, como sempre, com a nossa oração inicial. Quem quiser pode colocar um copo de água do lado para fluidificar, para que os bons espíritos que estão em toda parte, inclusive conosco, em nossos lares, possam colocar as energias que nós necessitemos nessa água. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, rogando a Ele que nos abençoe, que nos inspire no estudo de hoje do Evangelho, para que possamos bem compreender, assimilar e praticar as verdades eternas, a lei divina que Ele nos trouxe. E assim, em nome de Jesus, damos início ao estudo de hoje. Estudo esse que nós estamos no capítulo 6, Cristo Consolador, e do Evangelho segundo o Espiritismo. E a lição de hoje é o jugo leve. Então eu vou ler aqui um trecho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esse trecho está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, a primeira coisa que me ocorreu quando eu estava preparando esse estudo fiquei imaginando como seria estar na presença de Jesus, né? Esse sermão do monte que ele fez, e falando essas palavras: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm um grande magnetismo, né? Só de chegar perto dessas pessoas a gente já se sente bem. Quem teve a oportunidade de visitar o Chico Xavier, sabe o que eu estou dizendo. Né? Havia tanta paz no ambiente que ele estava, que dava a impressão que a gente podia pegar um pouco, né, dessa paz, embrulhar, colocar no bolso e levar para casa. Só que ela ia se desvanecendo, né, quando a gente saía de lá, porque não era a nossa paz, né, a paz que ele conquistou. Então fico imaginando nós estivéssemos próximos de Jesus, ouvindo o Sermão do Monte, né? Como que não deveria ser algo deslumbrante, né? Agora, por outro lado, será que nós não temos acesso a isso hoje? Né? Porque nós consideramos Jesus como sendo o Cristo planetário. Portanto, a sua consciência, a sua aura, o seu psiquismo envolve toda a Terra. Então, não há nenhum lugar onde não possa sentir essas vibrações, o magnetismo crístico. Então, a limitação não é dele, a limitação é nossa. Será que nós não poderíamos, pelo menos em alguns momentos durante o dia, parar, né? Ficar um pouco em silêncio, refletir, tentar sentir essas vibrações mais elevadas? O mesmo nosso trabalho, fazendo a nossa atividade, será que a gente não poderia se reportar isso a Jesus, a essas vibrações, tentar uma consciência de que Ele está presente em toda parte, que nós temos acesso ao magnetismo crístico, podemos ser envolvidos e acionarmos em nós esse mesmo magnetismo, porque nós somos seres com essência divina, como disse o próprio Jesus, vós sois deuses. Mas a gente se lembra disso no decorrer dos nossos dias, a gente para alguns momentos, tenta refletir, tenta lembrar disso em nossas atividades. Eu fico pensando quanta oportunidade que a gente não perde
às vezes se deixando levar pelo desespero, pelo desânimo, pela apatia. Enquanto a gente tem essa fonte inesgotável de energia, de boas vibrações à nossa disposição. Então, nós poderíamos estar hoje junto a Jesus no Sermão do Monte, pelo pensamento, pelo coração. Quando a gente fala coração, não estamos falando de um órgão, mas da nossa essência, do sentir, da nossa espiritualidade. Então eu penso que nós poderíamos treinar mais isso, né? Pode-se falar assim. Mas a lição de hoje, ela está no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte se encontra entre dois extremos, a manjedoura e a cruz, né? Então o Sermão do Monte tem toda aquela beleza poética de jugo leve, jugo suave, fardo leve. Mas se nós formos ver o restante da vida de Jesus, desde o início, onde nasceu até a sua morte, seu desencarne, a visão material, pelo menos que eu tenho, é que não foi nada suave. Mesmo antes do seu nascimento, as tradições espirituais nos dizem que ele levou 1000 anos apenas baixando o seu padrão vibratório para poder reencarnar na Terra. Então imaginem um espírito crístico. Eu nem consigo imaginar como que vive um espírito crístico, né? Como é o perispírito dele, se é que tem perispírito, não sei, não faço ideia. Mas 1 milênio, 1000 anos, baixando o seu padrão vibratório para se adequar à Terra, né? À vibração da Terra, para poder encarnar aqui. Não me parece muito suave, porque se a gente vê nas obras do André Luiz, quando o André Luiz tem que descer, ele com uma equipe espiritual, descer do nosso lar aqui para a Terra, e tem que se condensar o perispírito, isso já é algo extremamente desagradável, né? Só as vibrações, quando eles chegam na Terra, aqui na face, né, já tem essa vibração muito negativa, e eles ainda têm que condensar o perispírito. Então já é algo que gera algum desconforto. Imagina ter 1 milênio baixando o padrão vibratório para... Então não deve ter sido nada suave, nem leve. E o nascimento dele? Nasceu, a gente fala, nasceu numa manjedoura, né? Bom, Jesus podia ter nascido em qualquer parte, em qualquer lugar, filho de pessoas muito bem de vida, de reis, podia ser um príncipe. Ele teria até mais acesso, ainda pensando do seu ponto de vista material, podia ter acesso a muitas possibilidades, né, de cumprir a sua missão. Mas, estranhamente, ele resolve nascer numa família pobre. E quando nasceu, nem tinha lugar na hospedaria para os pais, eles tiveram que instalá-lo numa estribaria. Ou seja, a estribaria é um local para animais. Ele nasceu numa manjedoura. Manjedoura é um tabuleiro onde se coloca comida para animais, né? Eu fui consultar no dicionário, né? Então ele nasceu num coxo. Imagina a higiene que tinha lá. Então já começou a vida de forma nada suave, ao meu ver. No decorrer da adolescência, apesar dele demonstrar uma grande inteligência, qualidades excepcionais, existem algumas teorias que dizem que ele teria sido mandado para uma escola iniciática, onde ele aprendeu a doutrina. Mas isso não tem sentido. O Berto de Campos, no livro Boa Nova, nos explica que Jesus é o Cristo planetário.
Significa dizer que quando a Terra estava sendo construída, ele já era um espírito crístico. Então, o que ele teria a aprender conosco? O que ele teria que aprender alguma escola iniciática terrena? Se os mundos em que ele evoluiu são poeira de estrelas, não existem mais. Então, segundo Humberto de Campos, ele cresceu trabalhando com o pai na carpintaria, mostrando que a melhor escola, a primeira e escola fundamental de moral e ética deve ser a família. E que o trabalho é a melhor estratégia de desenvolvimento pessoal. Então, a adolescência dele também não foi assim leve, como a gente imagina, sob o ponto de vista materialista também. Ele teve que trabalhar duro, trabalho braçal. Mas e depois, nos últimos anos dele, que foi da pregação, né? Parece que dos 30 aos 33, ele foi compreendido? Vocês acham que as pessoas compreenderam quem ele é, a sua missão? Humberto de Campos também, no livro Boa Nova, nos mostra, por ocasião daquela passagem do lava-pés, que os discípulos estavam discutindo quem seria o maior dentre eles e como que eles iriam expandir o evangelho para todos os povos. Porque eles imaginavam Jesus como aquele príncipe guerreiro, né, que ia impor. Ele demonstrava tanto poder, né, dominava até as águas, tempestades, andava sobre as águas, curava, fazia todos aqueles milagres. Então eles imaginaram que ele podia, com uma ordem dele, varrer o Império Romano, né, dominar a terra. E era isso que muitos esperavam, né? Vir um Salvador, um Messias, filho do Deus dos exércitos, que fosse colocar o povo eleito no seu devido lugar, né? Na base da força, do poder. Então eles não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus, naquela ocasião em que estavam falando sobre quem seria o maior, ele pega um balde, um pano e começa a lavar os pés de seus discípulos, demonstrando que o maior aquele que desejar ser o maior deve servir aos menores, né? Aqueles a quem considera menores. Aí, quando eles verificaram que Jesus foi preso e não reagiu, inclusive Judas, fica bem claro na obra de Humberto de Campos que a intenção de Judas não era trair Jesus. Ele tinha uma grande interlocução política, como já disse o Renato num dos nossos estudos de domingo. Então ele estava mexendo os pauzinhos para dar um jeito de apresentar Jesus para os políticos, os grandes políticos da época, e assim iniciar a difusão ou estabelecimento do Evangelho como instituição, né? O que ocorreu posteriormente. Né? Então, quando ele percebeu que Jesus não reagiu, que não demonstrou aquele poder que esperavam que ele demonstrasse, imposição de poder, aí ele entrou em desespero e se suicidou. Então, o que aconteceu com Jesus? Foi preso, julgado, um julgamento absurdo, sem nenhuma prova, foi condenado, torturado e morto na cruz. Então eu pergunto a vocês, que jugo suave é esse? Que fardo leve? Se Jesus, do início da sua vida até o final, não tinha onde descansar, não tinha uma pedra para descansar a cabeça, como ele mesmo disse. Se apesar de todo o bem que fez, foi incompreendido, traído, abandonado por todos a quem lhe ajudou.
Então, onde está esse jugo leve? Então, a primeira questão que a gente tem que colocar é que o Evangelho não nos livra dos problemas e dos desafios que nós temos que enfrentar. Por quê? Porque esses desafios, como a Heloísa Pires diz, problemas são ingredientes de evolução. São esses desafios que a gente encontra na vida que são oportunidades para o nosso crescimento. Então, esses problemas não poderiam ser afastados de nós. Mas como hoje nós temos essa filosofia utilitarista, a gente quer tudo num piscar de olhos, né? Tudo para nós tem que ter alguma finalidade útil, a gente passa a inverter a lógica do Evangelho. A gente passa a esperar um Jesus que tome sobre os seus ombros a nossa cruz e nos siga. Que passe a cumprir todos os nossos desejos, como se ele fosse um gênio da lâmpada, né? Aquele gênio da lâmpada mágica. Vem cá, Jesus, vamos lá, vamos embora, que eu tenho um monte de coisa para fazer, você tem que me ajudar. E ai dele se não cumprir, não nos ajudar, se não nos conceder os nossos desejos. A gente fica de mal, né? Capaz até que procuremos uma outra religião, outra divindade, né? Porque isso aí não está dando certo, não está virando, né? Invertendo a lógica do Evangelho, que ele disse muito bem: qualquer que venha após mim e não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nós é que temos que tomar a nossa cruz sobre os nossos ombros e segui-lo. Ele é o mestre. E não o contrário. E o que seria tomar a cruz? O que é a cruz? O que é o fardo? É uma forma de expressar, uma figura que expressa a nossa anterioridade, as nossas memórias passadas, que os orientais chamam de karma. Karma, em sânscrito, significa ação. Ou seja, aquilo que a gente faz, né? Dentro daquela lei de ação e reação. Ou seja, condutas passadas, anteriores, não ajustadas, não adequadas à lei divina, que geraram imperfeições ou decorrentes das nossas imperfeições e que temos que trabalhar. Então, tomar a cruz é assumir a responsabilidade das culpas pregressas. E através da encarnação, dos problemas, dos desafios que nos aparecem, temos oportunidades para refazer caminhos que a gente fez de forma incoerente com a lei. Agora nós vamos refazer buscando nos ajustar ao Evangelho, nos ajustar à lei divina. Portanto, o Evangelho, Jesus, não nos afasta dos problemas. Um pai não afasta o filho da escola, das provas que ele tem que passar, porque sabe que são necessárias ao seu aperfeiçoamento. Agora, então, por que Jesus diz que o jugo é leve? Eu queria ler para vocês aqui um trecho do livro Céu e Inferno. Está em Expiações Terrestres. O nome é Letil. Ele era um industrial. Residiu nos arredores de Paris e morreu em abril de 1864, de modo horroroso. Aí diz aqui o livro: incendiando-se uma caldeira de verniz fervente,
Foi no abrir e fechar de olhos que seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu que ele estava perdido. Achando-se na oficina apenas com o rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio a distância de mais de 200 metros. Quando se lhe pôde prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas e cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo seus negócios com perfeita lucidez. E diz ainda, em toda esta cruel agonia, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume. Morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo, afetuoso, amado, prezado de quantos o conheciam. E aí depois, ele explica Kardec, foi invocado por Allan Kardec, ele explica o motivo dessa expiação. Então ele disse que o meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive. Eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la. Há cerca de 2 séculos, mandei queimar uma rapariga, inocente como se pode ser na sua idade, tinha 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Ou seja, nem mesmo os carrascos já estavam acostumados com toda aquela crueldade, não tiveram coragem de cumprir a sentença. Foi ele mesmo, juiz, que botou fogo naquela criança. E ele então pediu como prova, como expiação, esse tipo de morte. Mas isso, vejam só, ele diz depois que não foi suficiente também. E ele pergunta, quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente? Essa lembrança é que me faz sofrer. É mistério, portanto, que ela me perdoe. Então veja, todo o sofrimento material que ele passou com essa morte horrível não é nada em relação ao sofrimento moral que ele tem. Porque o sofrimento material, a dor do corpo, ela passa. Mas a consciência culpada, principalmente na espiritualidade, quando a gente está fora, está livre da influência material, é algo que está continuamente em nossa consciência, nos apunhalando. Tanto que mesmo depois dessa rude expiação, ele ainda lembrava e sofria em razão da lembrança disso que aconteceu. Então, provavelmente, vai ter que ter uma reencarnação, vai ter que ser reprogramada uma reencarnação para ele e o espírito, né, que foi vítima dele, como pai e filha, mãe e filho, não sei, para que possam refazer essa situação, esses caminhos. Então, só o amor, realmente, no sentido mais amplo da palavra, que pode eliminar o mal, eliminar aquilo de ruim que trazemos conosco. Então, aí está o fardo leve, o jugo suave, não ter a consciência culpada. A dor moral de uma consciência culpada é um jugo insuportável, muito pesadíssimo, que não damos conta. Tanto que quando chegamos na espiritualidade, temos acesso a essas memórias, queremos reencarnar logo, queremos passar por provas acerbas, e os nossos orientadores espirituais estão falando, não é bem assim, vai com calma, tem que planejar direitinho, um passo de cada vez. Então esse é o jugo leve que Jesus vem nos trazer.
essa busca pelo ajustamento com as leis divinas, da retidão moral, da pureza de consciência. O jugo suave é a consciência sem mácula, ajustada à lei divina. De que nós chegamos no mundo espiritual e não temos receio de olhar para ninguém, de encarar ninguém. Porque estamos tranquilos com o nosso dever cumprido. E somente as provas bem suportadas podem nos conduzir a esse resultado, que é o reino de Deus em nós. Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E as provas, os desafios pelos quais nós passamos, são oportunidades de desenvolvermos a fé, a perseverança e refazer esses caminhos. Só que muitas vezes nós damos um peso absoluto a essas provas, como diz o pessoal da Terra de Ismael. Nós achamos que é a pior coisa do mundo, que nós não vamos dar conta, então entramos em desespero, porque achamos que aquilo está além das nossas forças. Mas o Espiritismo vem nos esclarecer que as provas são sempre relativas às nossas necessidades e às nossas forças. Se alguma bola me atinge, é porque ela estava na minha altura. Se for mais alta, não vai me atingir. E Deus, como é sabido, não coloca um fardo em nossas costas maior do que possamos suportar. Então, quando percebemos que tudo que nos ocorre, todas as situações da vida, são necessárias ao nosso crescimento e adequadas à nossa resistência, né? Nós saímos desse desespero, saímos da aflição, já que nada vai nos acontecer sem que tenhamos suporte para isso. E tudo que nos ocorrer será para o nosso bem. Talvez não do nosso agrado, do agrado do ego, do euzinho, mas para o benefício do espírito imortal que somos. Então esse jugo leve, esse fardo suave, nos leva ao cumprimento da nossa missão na Terra, que é o desenvolvimento dos deveres morais, né? Ou seja, o ajustamento com a lei divina, deveres para com a gente mesmo, para com o próximo, a comunidade, já que não há liberdade sem cumprimento do dever. Quanto maior o crescimento espiritual, maior a liberdade de ação, mas também maior a responsabilidade diante da lei divina. Então era essa a mensagem que tínhamos a passar hoje. Busquemos então esse jugo leve, né? Que significa a paz de consciência pelo cumprimento do nosso dever. E vamos encerrar, fazer a oração final, procurando então despertarmos essa consciência em nós da presença de Jesus, do psiquismo crístico em nós, no ambiente que nós estamos, que possamos sentir as vibrações lúcidas de Jesus, que é o caminho para a verdade e a vida. Possamos nos comprometer, pelo menos em alguns momentos do dia, a buscarmos essa consciência, essa elevação de pensamento, de sentimento, pedindo não para que sejam afastados os obstáculos, os desafios que temos que enfrentar, mas pedindo energia, força, coragem,
para o enfrentamento das questões necessárias ao nosso aprimoramento. E agradecendo a equipe do irmão Gabriel, que nos ampara, nos acolhe, encerramos mais esse estudo evangélico. Em nome de Jesus, nosso Divino Mestre. Graças a Deus.